Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão. Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômios, ou seja, eu tenho mais de um monômio. São exemplos de polinômios a seguir. Olha lá as expressões. Eu tenho AB mais x ao quadrado, eu tenho 3x mais 2y, 9z mais 3y, y menos 2x. Qual que é a diferença aqui que a gente percebe? Eu tenho mais de um monômio, eu tenho mais de um monômio, mas eles não são todos semelhantes. Então, eu tenho uma expressão aqui, eu tenho uma expressão algébrica com várias letras, por isso que nós chamamos de monômios. Então, vamos só cuidar, sempre prestar atenção. Sozinho é um monômio. Quando eu tenho mais de um, é um polinômio. Mas nós vamos continuar para poder entender melhor. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam polinômio são denominados de termos do polinômio. Então, para ter um polinômio, eu preciso ter quem? Um monômio. Ok? Então, 2xy é um polinômio de um só termo. Então, ele é um monômio, né? Olha lá, 100x mais 10y mais 2 é um polinômio de quantos termos? 3 termos. Eu tenho um monômio, outro monômio, outro monômio. Então, eu tenho 3 termos que formam um polinômio. Mas nós vamos continuar. Primeiro desafio. Em um estacionamento, há x carros e y motos. Não sei quantos carros e também não sei quantas motos, né? Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos nesse estacionamento. Então, eu tenho um estacionamento com uma quantidade de x carros e de y motos. Como é que vai ficar? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem.
voltando lá. Então, se eu tenho um estacionamento com uma quantidade de X carros e Y motos, eu quero saber quantos eu não tenho como saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar X carros mais Y motos. Simples, né? Eu tenho 2 monômios, eu tenho um polinômio. Eu não sei a quantidade de carros, determinei com um X, como o problema está dando. Eu não tenho a quantidade de motos, mas determinei como Y, como o exercício está dando. A partir desse enunciado, desse problema, eu consigo resolver e descobrir outras coisas dentro desse estacionamento. Vamos continuar? Outro desafio. Nesse mesmo estacionamento, há X carros e Y motos. Escreva o polinômio que representa. Então, vejam bem, lembra que eu acabei de falar? A quantidade de rodas dos veículos. Então, vamos pensar. O início do problema, eu já sei que é X mais Y. Mas agora eu quero saber a quantidade de o quê? Escreva a quantidade de rodas do carro mais a quantidade de rodas das motos. Então, o início eu já sei. Como é que eu vou fazer agora? Né? Quantos pneus ou quantas rodas tem um carro e quantas tem uma moto? Vamos pensar um pouco e já resolvemos. Então, o que eu vou fazer? Lembra do exercício anterior? Eu sei que vai ser X mais Y, mas eu quero saber a quantidade de rodas do carro mais a quantidade de rodas da moto. Antes que você aí diga para mim que o carro tem 5 rodas, lógico, tem uma roda lá guardada que é o step, mas eu quero falar de rodas que estão aparentes, rodas que fazem o carro
poder andar. Então, como é que vai ficar? 4 rodas tem o carro, mais 2 rodas tem a moto, ok? Então, a minha resposta vai ser 4x mais 2y. Vamos continuar? Escreva o polinômio que representa um número formado por, letra A, x dezenas e y unidades. Uma dezena é quanto? 10. Uma unidade é 1. Como é que vai ficar? Outro, y dezenas e x unidades. Mesma coisa, porém com as letras diferentes. Eu tenho um polinômio, eu tenho mais de um monômio. Vamos esperar e vamos resolver.
estou falando aqui de polinômios, mas ao mesmo tempo eu estou recordando algumas coisas das séries anteriores, né? Eu estou falando de dezenas. Uma dezena são 10 unidades. Uma unidade é 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho x dezenas e y unidades. Então, eu tenho 10x mais 1y, certo? O que eu vou fazer na letra B? Mesma coisa, só que as letras estarão invertidas. Eu tenho y dezenas, então eu tenho 10y mais x unidades, mais x. Olha a diferença, são dois polinômios, eles têm letras parecidas, né? Mas, na realidade, eles não são semelhantes. Na realidade, eu só tenho a parte do coeficiente aqui, que é igual. Mas da forma que eu vou elaborar o problema, eu posso ter e me dar um resultado diferente. Mas tudo isso nós vamos recordar na sequência. Nós vamos voltar, nós vamos falar sobre os polinômios. Os polinômios são o quê? Mais de um monômio, né? Mais de um monômio eu vou ter um polinômio. E a partir disso, o que eu vou entrar agora para nós darmos uma olhada? Polinômio reduzido. Consideramos o polinômio x ao quadrado mais xy mais x ao quadrado mais xy. Olha que polinômio grande, né? Observe que esse polinômio possui termos ou monômios semelhantes. Então, antes de continuar, eu já vou dar uma olhada. Eu tenho termos semelhantes? Eu tenho monômios semelhantes? Tenho. Eu tenho x ao quadrado com x ao quadrado. Eu tenho y, x, eu tenho aqui o yx ou o xy, né? Então, observe que esses polinômios possuem termos ou monômios semelhantes. Sabendo que esses termos semelhantes podem ser reduzidos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar os monômios semelhantes, ou seja, nós estamos trabalhando agora com os polinômios. Eu vou pegar e vou colocar ao lado aqueles que têm a mesma letra. Então, olha lá, x ao quadrado, eu tenho mais um x ao quadrado. Então, eu agrupei. X e y, eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1, 2, x e y. 1, 2, x e y. Aqui embaixo, olha lá, eu tenho 3, já é diferente do que está aqui em cima. O exemplo está aqui. Então, o que eu vou fazer? Pela propriedade comutativa, ou seja, eu agrupei os monômios semelhantes, eu vou poder agora fazer a soma algébrica dos monômios, porque eu estou somando, são todos sinais de mais. Então, um que está na frente do x ao quadrado mais o outro 1, 2x ao quadrado, mais quantas vezes está repetindo o x e y aqui? 1, 2, 3. 1 mais 1 mais 1, 3xy. Qual vai ser a minha resposta? 2x ao quadrado mais 3xy. Veja, são dois monômios que vão me dar um polinômio. Eu tenho aqui letras, né, com expoentes diferentes. No meu primeiro monômio, eu tenho coeficiente 2, mais a parte literal x elevado ao quadrado. E no meu outro monômio, que vai formar o meu polinômio, eu tenho coeficiente 3 e a parte literal xy elevado a 1. Você lembra o que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão com um ou mais termos algébricos, um ou mais monômios. Se for um termo, eu chamo de monômio. Se tiver 2 termos, eu chamo de binômio. Se for 3 termos, eu chamo de trinômio. Mais de 3 termos, polinômio só, tá bom? Todos eles são polinômios, mas esses 3 primeiros recebem nomes especiais por causa das operações que eu consigo fazer com eles e dos resultados que eu alcanço trabalhando com essas expressões, certo? Mas eu posso chamar tudo de polinômio, não tem problema. Tem um exercício aqui para você, que é para você classificar os polinômios. Se eles são, se é monômio, se é binômio, se é trinômio, se eu chamo só de polinômio. Então pense um pouquinho.
Então, vamos fazer a correção nesse exercício. Eu quero saber se essas expressões são monômios, binômios, trinômios ou só polinômio com o nome. Vamos lá, então. Na letra A, eu tenho 6x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Eu tenho 3 termos, eles não são semelhantes, portanto, esse polinômio eu chamo de trinômio. Na letra B, eu tenho 3x ao quadrado e y ao cubo. Só. Esse é o nosso conhecido monômio. E na letra C, eu tenho 3m ao quadrado mais 2a ao quadrado menos 3m mais a. 1, 2, 3, 4 termos diferentes. Eles não são semelhantes, embora as variáveis sejam as mesmas em alguns monômios, mas os expoentes são diferentes. Então, polinômio, que são 4 termos. E a letra D, 2x ao quadrado y mais y. 2 termos, binômio. Então, está aqui as nossas respostas. Trinômio, monômio, polinômio e binômio. Agora eu quero falar para você um pouco sobre polinômio reduzido. O que é um polinômio reduzido? Um polinômio reduzido é um polinômio que não tem termos semelhantes. E é dele que a gente fala quando a gente vai determinar se um polinômio é binômio, se é trinômio. Só posso julgar o polinômio desse jeito se não houver termos semelhantes. Se eu tiver termos semelhantes, primeiro eu preciso reduzir os termos semelhantes, somar, subtrair, o que der para fazer com os termos, de acordo com a regra de sinal, e depois definir se é monômio, se é binômio, se é trinômio. Eu trabalho sempre com polinômio reduzido. Certo? Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho um polinômio 3x ao quadrado mais 7x menos 3 mais 4x. Esse polinômio não é reduzido. Por quê? Porque eu tenho 2 termos que são semelhantes, o 7x e o 4x. 7 positivo, 4 positivo, junta tudo e fica 11, 11x. Então, o meu polinômio reduzido é o seguinte, 3x ao quadrado mais 11x menos 3. Essa expressão, aparentemente, é só um polinômio. Mas quando eu reduzo os termos semelhantes, ele vira trinômio. Certo? Quando o polinômio só tem uma variável, deixa eu voltar naquele exemplo, ó. Ele só o x é a variável ali. Por costume, a gente escreve esse polinômio com o expoente do termo, o termo com o maior expoente para o termo com o menor expoente. Ordem decrescente. Por quê? Porque daí o polinômio fica ordenado e fica mais fácil da gente trabalhar. Então, por isso que eu escrevi dessa maneira. Quadrado, expoente 1, sem expoente, expoente 0. Eu tenho um polinômio reduzido e ordenado, quando os expoentes estão em ordem decrescente. Mas isso só vale se for uma variável. Se tiver mais de uma variável, não tem como organizar o polinômio dessa forma. Certo? Então, olha só. Esses 2 exemplos que eu tenho aqui, eles são polinômios ordenados. Reduzidos, porque não tem termo semelhante, e ordenado por quê? Ó, 3, 2, 1, 0. Olhe para os expoentes. 3, 2, 1, 0. Aqui, 3 e 0. Estão em ordem decrescente os expoentes. Sua vez, eu tenho aqui 2 expressões, 2 polinômios que não estão reduzidos. Eu quero eles na forma reduzida e ordenada, se for possível fazer. Tá bom? Te dou um tempinho para pensar.
Vamos fazer a correção nesse exercício, então? Olha só. Esse polinômio aqui, eu vou começar escrevendo o maior expoente de todos, que é o 4. 3x à quarta. Não tenho mais nenhum semelhante. Agora eu vou pegar o cubo, já para deixar ordenado. O cubo também só tem esse termo aqui. Então, 3x à quarta menos 3x ao cubo. Próximo, quadrado. O quadrado tem dois termos semelhantes. O mais 6 e o menos 3. Mais 6 menos 3, 3x ao quadrado. Positivo. E o menos 5x e o mais 4x, subtrai e pega o sinal do módulo maior. Nesse caso, o sinal do 5. 5 menos 4 é 1. Então, vai ficar assim, ó. 3x à quarta menos 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado menos x. Polinômio ordenado e reduzido. Na letra B, o que eu faço? Vou começar pelo expoente maior, que é o cubo. Só tem ele. Então, menos 4m ao cubo. Pegar os quadrados agora. 6 menos 5, 1m ao quadrado. Então, está aqui. Agora, eu vou pegar os que estão sem expoente, que é o m elevado a 1. Mais 6 menos 4, mais 2. Sinal do maior. Mais 2m. E o mais 9 repete. Então, eu tenho aqui menos 4m ao cubo, mais m ao quadrado, mais 2m, mais 9. É o meu polinômio ordenado e reduzido. Para terminar, grau de polinômio. O grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. O grau do polinômio é o quê? É o mesmo grau daquele polinômio que tiver o maior grau. Então, para eu achar o grau de um polinômio, eu tenho que calcular o grau de todos os monômios que formam esse polinômio e ver qual é o maior. O maior grau é o grau do polinômio. É claro que se o meu polinômio tiver uma variável só, fica bem fácil, que é só você pegar o expoente, o maior expoente. Mas se ele tiver vários expoentes, aí você tem que somar todos os expoentes para ver qual monômio tem o grau maior. Esse vai ser o grau do polinômio. Então, olha só. No exemplo A, dá uma olhadinha comigo. 3 mais 1, 4. Esse primeiro monômio é de quarto grau. 2 mais 2, 4. Esse monômio também é quarto grau. 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. Esse monômio aqui, ó, ele tem o grau maior. Grau 6. Então, este polinômio de duas variáveis, ele é o polinômio do sexto grau. Agora, vamos olhar para o segundo caso. O segundo caso é mais tranquilo, olha. Ele tem uma variável só. Grau 3, grau 2, grau 1. Polinômio reduzido e ordenado. Uma variável só, o maior expoente é o grau. Esse é um polinômio de terceiro grau. Exercício para você. Eu quero agora que você diga para mim qual é o grau desses polinômios.
E aí, pessoal, qual é o grau de cada um dos polinômios que foram dados como exercício? Na letra A, eu tenho que olhar monômio por monômio. Então, veja só. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. Esse monômio aqui, ele tem o maior grau. Então, o grau desse polinômio é quarto grau. Esse aqui é um polinômio que não está reduzido. Então, eu preciso reduzir primeiro, para eu poder achar o grau dele. Então, dá uma olhada. 7x à quarta menos 6x à quarta dá 1x à quarta. E 1 menos 1 é 0. O x à quarta zerou. Então, não é quarto grau. Não adianta eu só olhar no maior expoente. Ele tem que estar reduzido. E o 5x ao cubo, será que acontece a mesma coisa? Não. Ó, menos 5x ao cubo com menos 1 dá menos 6x ao cubo. Então, esse polinômio é uma pegadinha. Por quê? Porque ele não está reduzido e eu zero o quarto grau. Então, ele fica um polinômio de terceiro grau. A letra A é quinto grau e a letra B é o terceiro grau. O que nós aprendemos hoje? Um polinômio reduzido é um polinômio sem termos semelhantes. Então, eu vou trabalhar sempre com polinômios reduzidos. O grau de um polinômio é o seguinte: sempre o maior grau dos monômios que você tem nesse polinômio é o grau do polinômio. Então, você olha o grau de cada monômio, aquele que for o maior vai ser o grau do polinômio. Se o teu polinômio tiver uma variável só, é mais fácil. Por quê? É só você olhar para o maior expoente, desde que o polinômio esteja reduzido. Se o polinômio não estiver reduzido, primeiro eu reduzo e depois eu observo o grau desse polinômio. Certo? Então, isso que nós vimos na aula de hoje. Fico por aqui. Bons estudos e até a próxima. E quando o sol chegar, deixa esquentar.